Ivana, Nilton, ouvimos aí um trecho da entrevista do Reinaldo e alguns, mas por quê? Porque pra gente entender como é que tá também o outro lado, como é que tá aí os jogadores do Remo, como eles estão se preparando para esse jogo. E separei aqui, motorzinho, pelo menos em 3 oportunidades nesse trechinho que a gente ouviu, onde o zagueiro defensor do clube do Remo disse: temos tudo para ganhar esse jogo e acreditamos no acesso. É por aí, motorzinho. E aí, ele, no finalzinho, até diz o seguinte: depende só da gente. Isso aí ele esqueceu, que não depende só dele. Dependeria se ele tivesse ganho o jogo lá contra o Avaí. Não ganhou, tropeçou. Depende de terceiros ainda. Ele precisa de uma combinação, isso é fato, gente. Isso aí ele tá vendendo uma ilusão pra torcida dele. Primeiro ele tem que saber que do outro lado tem um Goiás, né, que depende só dele. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiânia fala do Leão. Inclusive, o que eles fizeram lá foi cutucar a torcida do Clube do Remo, falando que o Goiás, além de ter a camisa mais pesada, a torcida lá do estado de Goiânia é mais fanática que a torcida paraense. Já avisei que vai dar merda isso. Galera, e mais, a gente vai ver as notícias deles comentando, falando que o Goiás é favorito contra o Clube do Remo, já que os jogadores de lá são melhores que os jogadores do Leão. O Goiás sim depende só dele, mas nem mesmo assim o Goiás hora nenhuma menospreza nenhum tipo de jogo, muito pelo contrário, valoriza o jogo, dá a tal importância que ele merece. Então a expectativa é de um jogo, de um jogão, cara, jogão. Eu gostaria de estar nesse campo de jogo aí, porque pra mim, eu sempre gostei de jogos assim, mas o Reinaldo, ele tá vendendo o peixe dele, não sei se vai jogar, parece que o Guto deve sacá-lo. Então, assim, por conta das deficiências que ele mesmo vem ocasionando nos jogos, que ele tá um zagueiro lento, um zagueiro que não tem uma boa recuperação e tá sem a confiança que a gente sabe que precisa ter. Então, o Reinaldo é uma dúvida para essa partida, mas por deficiência técnica. Então, o jogo, cara, não é simples como ele está falando. É lógico que ele vai estar jogando em casa, com o apoio da torcida dele. E isso também pode voltar contra, dependendo das ações que o time do Remo executar. Se for ações que mostre para o torcedor sem interesse, sem pegada, sem gana, aí o Goiás tem que aproveitar disso. A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se, ativa o sininho de notificações, é muito importante pra gente. Dito isso, bora pro vídeo. Bora! Sim, eu acredito que amanhã, aliás, no domingo, o Goiás ele pode tirar também proveito, e aí depende da atuação da equipe, de trazer o torcedor, porque eu imagino que o Remo ele vai tentar definir esse jogo nos minutos iniciais, porque depois, se o negócio não sair, cara, pode a torcida virar contra, ou se o Goiás meter um gol, tiver bem no jogo, enfim, olha, tempos que eu não vejo um jogo tão esperado e tão aguardado como esse. Eu entendo assim, o Goiás, ele com o Carille, em relação a esses resultados agora, o Goiás vem 2 vitórias seguidas, não é isso? Exatamente. Fazia tempo que o Goiás não dava conta de ganhar 2 jogos seguidos. E a equipe do Remo vem de 3 resultados, 3 jogos sem vitórias. O Remo ele chegou a 7 vitórias, cara, consecutivas. De lá pra cá, não ganhou e assim, vai ser o jogo da vida de lá, como também o jogo da vida aqui. A realidade é que domingo à noite nós vamos ter um no céu e outro. Alguém vai sorrir, alguém vai chorar, né, Milton? Verdade. Isso que aí. seja eles. Tintas e Mangueiras Aliança. Então, eu tenho certeza que sim, até porque o time vem de 2 vitórias, né? Venceu no Cuiabá, até o cara, ele disse sobre isso na entrevista dele, né? Da vitória que teve contra o Cuiabá, que todo o time jogou mal, que a única coisa que foi boa naquele dia foi o resultado, que foi a vitória. Mas já contra o Novo Horizontino, essa vitória trouxe uma certa segurança para os jogadores. Até o Wesley falou aqui agora há pouco que dá confiança até pro Caito, né? O Caito que já jogou bem, já mostrou que é capaz. No início do campeonato, contra o Operário, ele fez um golaço, deu passe e depois disso caiu, e agora quem sabe, né? Ele já encontrou o seu futebol novamente, tanto que jogou bem, deu 2 passes, um pro Anselmo Ramon e outro pro Pedrinho, que ele possa fazer isso novamente
contra o time do Remo. E essa situação, o Goiás vinha de 2 vitórias, trouxe uma segurança para o Goiás. O grupo está unido, está fechado. Senti muita segurança no grupo, principalmente por essa entrevista do Carille. Bater Shopping, você ligou a bateria. Então, assim, ele está no papel, como se diz, de motivar, mas se entrar em campo menosprezando o adversário, vai ser um tiro no pé. Porque o Goiás é um time gigante, né? O Goiás, ele tem uma camisa muito mais pesada que a camisa do Remo. O Goiás é muito maior do que o time do Remo. A torcida do Goiás, muita gente fala que não, que a torcida do Pará é mais apaixonada, não. A torcida do Goiás é mais apaixonada, é maior. O time do Goiás é maior que o Remo. A história do Goiás é maior do que a história do Remo. Eu falo mais. O Remo nunca esteve numa Série A. Já o Goiás não. O Goiás é um time de Série A que está na Série B. O Goiás não é um time de Série B. O Goiás é um time de Série A. A maior tempo da sua história passou na Série A. E agora está retornando para a Série A. Eu acredito que o Goiás, ele vai voltar. O Goiás tem capacidade. Vem de 2 vitórias consecutivas. Está tranquilo e só depende do Goiás. E o Goiás, ele vai entrar em campo e vai mostrar a sua superioridade. O Goiás é maior, a torcida do Goiás é maior, e eu falo mais, o Goiás, a torcida do Goiás é pesada, e repito, é um time de Série A que está na B e que vai sair da B e vai voltar para onde ele nunca deveria ter saído, Danilo. Galera, a gente viu eles comentando aí, a gente só fez aquela pausa tradicional para pedir o like, pedir que você se inscreva. É importante você se inscrever também, galera, e ativar o sino de notificações para ajudar nosso trabalho, porque muita gente assiste ou não curte, ou se curte, não se inscreve, muitas visualizações e poucos inscritos. A gente precisa da ajuda de vocês para o canal crescer ainda mais, beleza? Então bora continuar o vídeo. Antes eu preciso aqui do retrospecto, porque o pessoal tá enchendo o saco esse negócio de retrospecto, né? O Goiás, de fato, tem um retrospecto que não é favorável contra a equipe remista. Mas um detalhe me chama a atenção, foram poucos jogos também, né? Não tem um histórico muito grande de jogos, até porque normalmente o Goiás estava na Série A e o Remo jogando Série B, Série C, jogou até a Série D. Põe na tela do YouTube o retrospecto, olha aí, ó, o Remo tem ampla vantagem no histórico do confronto, nos 7 jogos disputados, não foram 7 não, tira-se o WhatsApp para eu saber quantos jogos foram. O time do Remo levou a melhor em 7 partidas, o Goiás conquistou 2 vitórias e o restante dos jogos foram empates, 12 jogos no total. Em 2025, um para o Goiás, um também para o Remo. Pela Série B, o time do Goiás venceu o Remo em 2021 lá pelo placar de 1-0. 2021 também, Goiás 1, Remo também 1, também pela Série B. Em 99, o Remo venceu o Goiás pelo placar de 3-1, timaço do Goiás, né, que foi o campeão da competição. 93, 4 para o Remo, 0 para o Goiás. 93, aqui no estado de Serra Dourada, 2-1 para o Remo contra o Goiás. 92, 1 para o Remo, 0 para o Goiás. Depois de 92, tivemos um 0-0 pela Copa do Brasil. Em 79, 75, 79 vitória do Remo 1-0, 75 vitória do Goiás 1-0, 73 vitória do Remo pelo placar de 2-0 e também 73, 1 para o time do Remo, 0 para o Goiás. Tinha esse negócio de retrospecto, isso serve pra quê, Tim? Esse negócio de retrospecto, ganhou mais, ganhou menos, o que assim, tem de, digamos que de influência no futebol? Não, pra mim nada, pra mim não tem influência nenhuma essa questão de retrospecto aí, é bom, torcedor que gosta de tirar sarro com esse ou aquele, né, torcedor que ganhou mais tira sarro com aquele que perdeu, mas eu não vejo, porque são situações diferentes, né, Thiago? Se você vê aí o nosso levantamento aí, pega jogos lá da década de 70. É do Ney Ladeira. O Ney deve ter jogado, né? Não, o Ney era treinador aí, em 73 ele já era treinador. Já era treinador, ele deve ter enfrentado. Não, Tim, eu era jogador, joguei Anapolina e Remo. Ganhamos 2 jogos. Contra o Remo também joguei várias vezes, né? Mas essa questão de retrospecto, pra mim, não leva a nada, Thiago. Até porque são situações diferentes, são times diferentes, elenco diferente, treinadores diferentes. E realmente esse jogo de domingo, pra mim, é um dos maiores jogos da história nesse confronto entre Remo e Goiás. Mas retrospecto é só essa questão de números aí. Não vai entrar em campo, não vai ajudar o Remo. Não adianta o Remo achar, porque o retrospecto é favorável a gente, nós vamos ganhar do Goiás. Não é assim que funciona. Falei no início do programa, e é bom lembrar, o Goiás esse ano quebrou um tabu gigantesco, não ganhava do Criciúma de jeito nenhum lá na cidade de Criciúma. Esse ano foi lá e quebrou esse tabu, então não serve pra nada. Eu tenho certeza que o próprio torcedor do Goiás também não tá preocupado com essa questão de retrospecto, e o torcedor do Remo não tem que ficar empolgado porque o Remo tem um retrospecto melhor, não. Jogo é difícil pra mim, pros dois. É um jogo, pra mim, que vai ficar marcado pra história aí desse confronto.
Você acredita que o Remo, pelo fato de que para ele só a vitória interessa, para o Goiás também, mas pode ser que o empate, né, dependendo dos outros resultados, vai partir para cima do Goiás já desde o início, com o estádio lotado, e esses primeiros minutos são fundamentais. E em cima também dos minutos do jogo, você acha que pode mudar alguma coisa durante a partida, caso os resultados de Chapecoense e Criciúma, eles não favoreçam o Remo ali no finalzinho? Vou falar do meu lado, não posso falar do lado do Remo. Eu não quero nem saber o que vai acontecer nos outros jogos. Não posso, né? Já é tão difícil a gente se preocupar e trabalhar pensando numa situação nossa, que é a nossa, que é o Goiás, e ali na beira do campo querer saber o que acontece lá fora. Conhecendo o Guto, já enfrentei algumas vezes, é um amigo, né? Acredito que ele não vai fazer isso do início. Acredito, né? E sim, ir pra loucura, 20 minutos finais, 15 minutos finais. Penso assim, posso estar errado, mas penso que ele vai agir assim por tanto tempo que eu acompanho os trabalhos do Guto. Só para deixar bem claro, nós aqui da imprensa de Goiás temos o maior respeito pelo futebol do Pará e pelo povo do Pará, né? E aí, em cima disso, eu quero fazer uma pergunta. Bastidores, você acha que influenciam ainda no futebol? E pode ser que aconteça isso se o Goiás, você estão antenados nesse tipo de situação. Por exemplo, o Remo tem um dirigente que é bastante influente no futebol. O envolvimento lá no Pará parece que está sendo muito grande. O Remo tem muito tempo que não disputa uma Série A. Você acha que bastidor, coisa fora de campo, ainda influencia dentro de campo? E se para esse jogo vocês estão antenados nisso? A mobilização para esse jogo eu não vejo como ser diferente, né? Independente de se o Remo faz tempo ou não, é um jogo que pode dar o acesso para qualquer uma das duas equipes. Isso aí para mim vai ser algo que eu não consigo ver diferente. Pode influenciar? Pode sim, mas o meu trabalho, o trabalho dos jogadores é se envolver, é concentrar naquilo que a gente tem que fazer de melhor. O externo a gente não controla. O externo a gente não controla. O que a imprensa vai falar lá, o que o torcedor pode fazer, o que a política pode fazer, isso daí a gente não consegue controlar. A gente consegue controlar as nossas ações. Muito ansioso para saber a arbitragem, que era para ter saído ontem e não saiu, né? Que seja um cara experiente, um cara acostumado com isso também, para que possa levar um jogo com bastante sabedoria. Agora deixa eu ouvir a imprensa do Pará falando do Leão Azul Paraense, inclusive da arbitragem. Te liga aí mais uma vez, quer deixar o like. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo e fui. Valeu. Defendeu o Paysandu com relação ao Voada, que quanto tempo prejudicou o Paysandu, não deixou o Paysandu, rebaixou, quer dizer, não deixou o Paysandu subir para a Série B. Agora mesmo, o Marcelo Henrique, tão criticado, apitou Paysandu e Curitiba, e o Paysandu deu aquele chocolate, e o Marcelo Henrique apitou bem. Tomara que o Klaus venha para cá e faça uma boa arbitragem, que é a obrigação dele. Agora, que depois da nota solta pelo Remo há pouco, até uma nota de repúdio aqui para nós. Sim. Pelas colocações feitas pela diretoria. Porque não havia necessidade de escalar o Rafael Klaus para apitar Remo e Goiás. É trabalho de bastidor de alguém? Não sei. Mas que não havia a mínima necessidade de botar um cidadão desse para apitar um jogo importante como esse de domingo, com tanto árbitro bom para apitar. E vários que estão de folga. Eu vi uma lista de árbitros. Aí vem o Rafael Klaus mais uma vez para Belém do Pará. Tomara que ele venha bem intencionado. Boa noite, Gerson. Boa noite, Tomaso. Boa noite, ouvintes. O que causa, né, uma certa surpresa é que é de conhecimento da CBF, porque a diretoria do Remo tem sim prevenções contra o Rafael Klaus, e são prevenções justificadas. O Rafael Klaus foi o árbitro do jogo Remo e Confiança de 2021. E que valia a permanência do Remo na Série B. Bastava o Remo ganhar não marcou um pênalti, desmarcou um gol legal. Um gol legal do Neto Pessoa. E o Remo empatou e ficou fora. E o jogo tinha VAR. E ele nem titubeou, ele anulou o gol. Até hoje, pode olhar a imagem, não dá para ficar claro ali o que ele viu no lance. A alegação, segundo ele, foi de toque de mão, não houve toque de mão. Só que o VAR,
naquele dia e sempre o papel do VAR é esclarecer justamente isso. Quer dizer, ele brigou até com isso, com a possibilidade de ter imagens para analisar. Aí vem um jogo como esse, até mais importante do que aquele, Remo e Confiança, porque agora é para subir. Está em jogo aí uma vaga de agora primeira... não é permanência à Série B, agora é acesso à Série A, né? Acesso à Série A. Tamanho do montante, isso, dos com investimentos. tudo envolvido, com todas as coisas envolvidas. Então, claro, a CBF estava preocupada. Eu estava lendo uma matéria que os jogos do Flamengo e do Palmeiras serão jogos com arbitragens, digamos, de árbitros pouco conhecidos, árbitros que não têm... O paraense vai apitar o jogo do Flamengo, né? O Marcelo, sim, né? Da nova geração. Fernando, né? Fernando. Aí houve uma indagação, a mídia de São Paulo e do Rio questionando os dois jogos, os times estão disputando aí, né, as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Aí a explicação teria sido que existem jogos decisivos na Série B. E aí joga pra cá, simplesmente, o Klaus. Tinha a opção até de jogar o Daronco, que não tem nenhum problema aqui. Era simples, né? Mas joga o Klaus. Um sorteio. A gente sabe como são essas histórias de sorteios no Brasil. Mas tá certo. O problema é que o Klaus chega pressionado. Ele vai apitar diante de 50 mil pessoas, mais ou menos. Ele vai apitar contra um time anfitrião que tem sérias desconfianças em relação a ele. Até mesmo para preservar o árbitro, a CBF deveria evitar isso. A gente sabe que ele é um cara arrogante mesmo, né? Por natureza. Vamos que ele tome uma decisão polêmica, um lance duvidoso, e isso vai ser atribuído pelo Remo a um ato, né, de prejuízo ao clube. Não vai entender que foi um erro normal, porque já há todo esse clima em relação a ele. Isso não ajuda nenhuma arbitragem. Eu torço muito para que a arbitragem seja limpa, tranquila, sem nenhum tipo de mancha, que ninguém duvide, que ninguém tenha nenhuma crítica a fazer. Que é o que a gente quer, até porque o espetáculo promete ser dos melhores. Todo mundo hoje... É o jogo mais... certamente é o grande jogo da rodada. Inclusive com pessoas, influencers que fazem futebol, vindo para Belém para poder ver o Mangueirão, a festa que a torcida promove, vai promover, em função da participação efetiva do Remo na competição. Então, acaba criando uma coisa paralela ao jogo, um jogo que está cercado de tanta expectativa, né, que certamente será um jogo emocionante, um jogo de alta intensidade, um jogo que a gente espera que tecnicamente seja bom, com os dois times precisando vencer. A gente vai ter jogo muito aberto, um jogo, sem dúvida, daquele tipo eletrizante. É o que está mais ou menos desenhado. Para esse jogo, precisa-se de um mediador de altíssimo nível, capaz de segurar essa onda. E acho que ele é de altíssimo nível. Quando quer. O problema é que ele se atrapalha, né? Então, é algo que, você disse bem, desnecessário. Era melhor ter feito uma escala normal, não precisava ter essa história aí de vir com esse me engana que eu gosto de sorteio e tal. A gente sabe, quando a coisa é direcionada, não tem sorteio que segure, né? Acaba indo aquele árbitro que a CBF quer e tudo mais. Então, por isso mesmo, eu acho que o árbitro que ela queria que era ele. Então, agora a responsabilidade nem é do Klaus, é dela, da dona CBF. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Peço que deixe aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, é muito importante pra gente. Até o próximo vídeo e fui. Valeu! Reprovada!